Muito bem, começa mais um debate Itapiranga, aqui diretamente dos estúdios da SATV. E hoje a gente recebe com muito carinho a Karine Gil Bamberger, que vai falar sobre um livro, Mitkot, né? A trajetória da família Reichmann entre guerras. Depois tu me corrige aí as pronúncias em alemã, né? Mas é uma história, pessoal, incrível, de um diário. Nós vamos mostrar depois detalhes desse diário, né, que gerou esse magnífico livro aqui que nós vamos falar. Karine, seja bem-vinda aqui no Debate Itapiranga, fique à vontade e vamos falar desse maravilhoso livro, dessa maravilhosa história, né, vinda lá da Alemanha, que foi parar aqui em Tunápolis, né, em Pitangueira. Seja bem-vinda aí. Muito obrigada, eu que agradeço também muito. E vamos lá, então. Vamos, como tudo começou? Acho que a primeira grande pergunta, né, Karine, é contar um pouquinho de forma geral a ideia de como surgiu para fazer o livro partindo desse diário. Na verdade, começou com esse diário, que há uns 4 anos atrás eu traduzi ele. E traduzindo assim, eu sabia da minha mãe que tinha uma outra história um pouco ainda por trás, mas eu sabia que envolvia a guerra, mas tinha poucas coisas de guerra. Aí a gente começou a pesquisar, a fazer pesquisa e tudo mais, e começamos a achar mais outros documentos, papéis e tudo mais, e aí que começamos a elaborar esse livro. A grande ideia do livro. Isso. Gente, para que vocês entendam de como tudo começou, eu vou mostrar aqui um pouquinho para a câmera. Olha só, o livro, o diário é original, gente, ainda ele claro, né? Ele já amarelou devido ao tempo, né, Karine? Com certeza, mas, e não está assim, mais inteirinho. Olha aqui, ó. Isso só valoriza a história, porque nós estamos contando de uma história que começou, né, Karine? Ele foi 1934. 1934, gente, ele começou a ser escrito, essa história que a Karine vai estar contando. Ela é bem complexa, né? Profunda. Então, vamos tentando dar um princípio, um início da história de quem teve a ideia de começar a escrever esse diário, que hoje esteve nas suas mãos e deu para fazer o livro, né? Então, eu estava sozinha, como eu também não sou escritora e tal, né? Eu sei adoro ler e tudo mais, né? Mas aí eu fui falando para minha família, então, que tal vamos fazer um livro? Aí a família primeiro assim, um livro, assim, ficaram um pouquinho meio assim, né? E aí surgiu o Douglas Orestes Franzen e ele topou com nós e a gente então escreveu esse belíssimo livro. E aí a família super adorou e apoiou e está apoiando essa ideia do livro. Pessoal, para que vocês entendam também, vamos deixar aqui claro, Karine, assim, a Karine hoje ela mora em São Sebastião do Caí, mas ela nasceu aqui em Itapiranga. Então, ela não reside hoje aqui, mas ela era uma conterrânea daqui. Então, as ligações, né, Karine, aconteceram no passado. E vem sendo trazidas junto com a gente carrega isso conosco. Hoje, né? Mas que ideia magnífica. Como era essa família alemã lá na Alemanha? Vamos explicar um pouco isso para o público aí. Eles eram assim muito religiosos também, eles eram certinhos e tudo mais. E eles sofreram muito já com a Primeira Guerra Mundial. E aí eles começaram a olhar onde que, né, o clima estava tenso, a inflação estava alta na Alemanha e tudo mais. E Hitler, então, assumiu o poder em 1933. E em 1934, então, o meu avô, mais com um outro irmão, eles se juntaram e vieram para o Brasil. Como era o nome deles, Karine, do seu avô? O meu avô é Otto Reichmann e o nome do outro tio, então, é Johann Joseph Reichmann. Mas
é Hans, porque o pai dele também tinha o mesmo nome, então, para não misturar muita coisa, o outro irmão é como Hans tido dentro do livro. Ah, sim. Então, tudo começa a partir dessas duas pessoas, né, que começam a escrever esse diário em 1934, contando toda a história deles vindo a partir da Alemanha. Da Alemanha, Essen, a cidade de Essen, é uma cidade bem grande, já naquela época bem estruturada, tinham mais de entre 200 mil a 250 mil habitantes, bem grande. Mas assim, já tinha assim muita coisa da Primeira Guerra, já aconteceu muita coisa lá pela cidade, e então eles foram procurar um novo horizonte. E eles acharam, então, o Brasil como um novo destino. E vieram descrevendo isso no diário toda a trajetória, desde o embarque do navio até eles narram todos os portos que eles vão passando, inclusive até no Rio de Janeiro. Aí eles vêm para o porto de Rio Grande, lá eles trocam de barco, vêm até Porto Alegre, eles fazem uma visitação em Porto Alegre, aí eles começam a ter assim um pouco assim com o brasileiro, né, aquele primeiro contato. Eles já tiveram um primeiro contato em Rio de Janeiro. Eles narram que Cristo era muito lindo. Olha só. E que Cristo Redentor recebia os imigrantes de braços abertos. Ele conta isso dentro do livro. E essa vinda para essa região veio através dessas colonizadoras que se tinha? Em Hamburgo tinha uma St. Raphael's Verein, era o nome disso. E eles organizavam as coisas e falavam assim bastante de Porto Novo naquela época, né? Porto Novo naquela época estava começando a ser recém-aberto e tudo mais, né? Em 1926 se funda Porto Novo, então em 34 eles vieram para cá. Como no Rio Grande do Sul já tinha muitas cidades assim, a colonização, né? A terra talvez não produzia mais tanto e tudo mais, né? Então foi-se indo para Porto Novo, né? Vieram parar na nossa região aqui nessa região. Que legal. Gente, eu quero mostrar um detalhe aqui. Eu vou mostrar para a câmera. Deixa eu ver aqui, eu vou achar. Vamos ver aqui. Vou mostrar para a câmera ali. Eu queria mostrar o detalhe da letra. Vamos ver se eu consigo aqui. Gente, impressiona a caligrafia, né, que se tinha naquela época. É fantástico a caligrafia, né, Karine, que se tinha já naquela época, né, se escrevia de forma magnífica. Então, esse diário, por sorte, ele de certa forma, ele teve que ser mantido escondido, né? Isso, porque teve a época da Segunda Guerra Mundial, que os alemães foram perseguidos, como o Brasil declara guerra contra a Alemanha, porque o Brasil é dos aliados e tinha o eixo, a Alemanha é do eixo, né? A Alemanha, Itália e Japão são do eixo, e então, pelo simples fato de eles serem, entre aspas, os inimigos, aí eles começam a ser perseguidos aqui no Brasil. Eles foram presos e tudo mais. E aí se junta com uma outra história. Já junta uma outra história. Tem os livros aqui, que é o retrato da repressão. Isso, né? Até foi contado num filme recentemente. Né? Isso. Nacional, tivemos o lançamento. Também. Então, para tu ver que como as histórias... Se conectam. Se conectam, né? Isso aí. Começar a sair as histórias das gavetas, dos diários, percebe, daí começa a entender os elementos, as pessoas que fizeram parte desses movimentos, né, que são contados em outros livros, né, Karine? Sim, com certeza. E esse livro, ele pega um aspecto bem amplo, ele conta sobre religião,
Acho que tem, inclusive, a tradução, né, Karine? A tradução, Mitkot, com Deus, já diz que... Contavam com a proteção divina, né? Isso, para sobreviver na guerra. Na guerra e depois da guerra ir para um país totalmente desconhecido. Porque aqui era muito mato, aí na Alemanha já. Muito mato. Então, para tu ver, na primeira página do diário, ele descreve que eles vão com um trem, né? Aqui chegaram para Porto Novo, não tinha nada. Muito era rios, era por rios, era por... para se ter uma ideia, eles demoram 13 dias de Porto Alegre, do Porto de Rio Grande até Porto Novo. Então, assim, estraga carro, é tudo cheio de buraco, aí ele vê índios, né? Tudo assim. Estradas feitas literalmente à mão. À mão ainda, picadas e tudo mais. É bem complicado. Karine, voltando de novo para a Alemanha, falar um pouquinho da família que tinha 12 irmãos. Isso aí. Explica um pouquinho para nós dos 12, porque só 2 chegaram ao Brasil e o que aconteceu com os demais? Então, na verdade, já tinha um terceiro, tinha vindo antes para o Brasil. Ele era engenheiro ferroviário, ele era chefe não sei, né? Mas assim, ele ajudou na construção da ferrovia de Novo Hamburgo a Porto Alegre. E ele, então, manda cartas para a Alemanha, e aí eles também ficaram curiosos sobre o Brasil. Aí eles vieram para o Brasil, se encontraram com esse é o Heinrich Reichmann, se encontraram com ele no Brasil. Só que o Heinrich, ele volta para a Alemanha de novo, porque ele achou tudo muito primitivo aqui no Brasil ainda, para aquela época, né? E só que esse Heinrich depois também não teve assim, ele teve que lutar para a Segunda Guerra Mundial também. E os outros 10, então, que ficaram lá, eram 6 mulheres e 6 meninos. 2 meninos, então, vieram para o Brasil, 4 meninos foram para a guerra, e as 6 irmãs, então, 4 delas viraram religiosas, uma, inclusive, migrou para os Estados Unidos, no período da Segunda Guerra, por ali, e 2 ficaram, então, solteiras, né? Para a gente ver como na época também não tinha talvez marido para todo mundo, né? Na guerra morre muita gente e tal, né? É uma característica. Uma característica, isso. Foi se espalhando toda a família, alguns morrendo, outros tomando outro destino, né? Isso, mas cada enfim, foi desintegrou aquela família enorme de 12. Isso, de 12 para só sobrar 2 que vieram para o Brasil. Então, tiveram que ir para a guerra e tudo. E não tinha escolha. Eles não eram nazistas. Dá para claramente perceber dentro do diário que eles não compactuavam com as ideias de Hitler, entende? Mas, por ser homem, e se você está morando dentro do território da Alemanha, você era obrigado a ir à guerra. Se tu queria ou não queria. Tinha que abraçar a causa. É isso. Esse livro, ele está mais centrado nas atividades, no dia a dia da vinda deles, das histórias, assim, ou ele em alguns momentos, ele faz avaliações, ele faz julgamento, assim, ou realmente é um contar do dia a dia, assim, o que o leitor vai encontrar. É assim um contar de um dia a dia, mas também temos várias brechas, assim, nós fomos tentando deixar a história bem interessante, assim, tem vários apontamentos, comentários junto, então bem interessante a história. É uma bela a trajetória, né? Isso com certeza, quantas dessas famílias fizeram esse mesmo caminho, né? Foram dizimadas parte da família. Claro que, felizmente, aqui eles tinham o hábito de escrever, né? Fizeram o diário, dando a possibilidade de vocês, né, com outras informações que ainda se tem na memória, juntar e criar
uma história, né, que tem um princípio, né, e um fim, né? Claro. Onde ela se termina com o falecimento do seu avô, né, aqui em Conceição. Em Pitangueira, Tunápolis. Inclusive, vai ser nesse domingo, né, Karine? Isso, dia 11 de fevereiro. O lançamento do livro, né? Isso oficialmente. Aí. Oficialmente. Está pronto o livro e vamos lá. Mas que legal. Então, o que mais nós temos, assim, de prévias para a gente falar aqui no debate sobre o diário ou mesmo sobre o livro? Bom, o livro pega assim bastante assim fala sobre religião, sobre nazismo, sobre até tentamos resgatar um pouco o papel da mulher na guerra, né? Né? Porque na verdade é o homem que vai para a guerra, mas o que a mulher fez na guerra? Ela não ficou sentada esperando, né? Então, ela é bem interessante. Vai para a mulher também, conta sobre o nazismo, conta também sobre a colonização, né? A agricultura, o desenvolvimento. Inclusive, o que também deixou assim, um pouco de mistério no ar, porque meu avô já faz 60 anos que faleceu. Então, ele faleceu jovem. Jovem, ele morreu com 62 anos, mas na época até ainda era uma idade avançada, assim. Mas assim, tipo, porque a minha mãe não aprendeu alemão, tipo, a falar assim, mas não a escrever ou interpretar. Ela não conseguiria, no caso, ou os filhos dos outros, né, não conseguiriam traduzir esse diário. Por quê? Porque também aqui o estudo era, naquela época, muito limitado. Isso, então, demorou um certo período para que agora esse diário se tornasse, então, um livro. Isso é muito legal, porque, com certeza, os outros livros vão se interligando, né? As histórias. Com certeza. Tem N histórias contadas aqui em livros, né? Que, com certeza, de repente, vai contar a história de uma família alemã vizinha aqui nas redondezas, né? Que um outro livro se concentrou. Isso. Essa aqui é uma história de uma outra família, vai dando uma noção para os historiadores, né, de o caminho percorrido, como ele foi árduo, como ele foi difícil, quais foram os obstáculos encontrados, né, pelos alemães que foram até julgados, né, por essa questão do Hitler. Quando eles vinham, eles não sabiam se eles tinham esse conceito nazista, vieram para o Brasil, ou se estavam fazendo movimentos nazistas, né? Inclusive, a nossa região aqui tem-se, acho que o único registro, né, de uma situação envolvendo a polícia, né, na época que fazia esse controle, né, do Antônio Kliman. Do Kliman. Então, olha só como junta, né? Então, isso aqui é mais um pedaço da enorme história, né, do pessoal que saiu da Alemanha, da Europa, ali, os países vieram parar nessa região aqui. Com certeza vai ilustrar a mente dos historiadores, né, porque vai dar para ter um entendimento de como foi árduo o processo de querer estar aqui e fugir da guerra, né? Inclusive, um fato que também chama bastante atenção, ele toma vinho na despedida, né? Eles tinham luz lá, energia elétrica, e eles vêm aqui onde não tem praticamente nada. Então, é um obstáculo muito grande. Tem que desbravar o mato aqui na nossa região. Imagina, se um dos irmãos voltou, que estava ali em Porto Alegre, Novo Hamburgo, que é um grande centro, né? Imagina o que era vir para cá. Aqui, até hoje, tem o Matão da Argentina no fundo, aqui tem regiões bem preservadas. Então, imagina, isso aqui era uma mata, era selva. Inclusive, o sonho do meu avô, ele sempre dizia que ele não quer muito, né? Mas tipo, eles conseguiram encontrar a paz, ele
os 2 irmãos, então, que vieram para o Brasil, conseguiram se casar aqui no Brasil, conseguiram formar família e tudo mais. Inclusive, o sonho dele era que ele um dia pudesse ter energia elétrica de novo, e a primeira coisa que ele queria comprar era uma geladeira. Ele tinha experiência de luz e, infelizmente, ele faleceu sem poder realizar esse sonho da geladeira de luz. Ver o quanto que, digamos, o Brasil estava atrasado, né? Isso mesmo. Imagina, ele veio, né, viveu um tempo e ainda não conseguiu alcançar essa tecnologia. E a gente consegue até muito bem assim, né, ver que eles eram muito cultos, eles tinham uma inteligência bem... Ele era formado em chaveiro, o meu avô, inclusive nós temos o registro dele, que ele estudou isso. Ele fazia relógios, essas coisas, para vir derrubar mato. Imagina, mas é uma característica que Santa Catarina, regiões do Rio Grande do Sul, do Paraná tem. Somos um povo diferenciado em virtude dessa forte né, imigração aí europeia, né, italiana, com certeza, alemã. Como é que é? Tem os... Aqui tem várias culturas sendo até comemoradas agora. Aqui eu não... Romeno, a minha avó, o meu avô casou então com uma romena, só que hoje esse território também não pertence mais à Romênia. Hoje é um território que está até hoje ali, pertence ali nessa Rússia, Ucrânia, ali onde hoje está a guerra. Infelizmente. Infelizmente, até saga, hoje. Né? Que coisa. Nossa Senhora. Mas que legal que vocês estão podendo contar essa história e ainda, inclusive, hoje, nos tempos, como nós comentávamos, permite o acesso a... Né, fazer um livro. Com certeza. Né, de certa forma... E também até acho muito interessante que o Brasil, né, mesmo tendo tantas culturas diferentes, nós conseguimos ser um povo unido, entende? Eu espero que a gente permaneça assim por muito tempo, que a gente talvez nunca mais precise passar por uma guerra no Brasil, porque a gente vê guerras em outros lugares. É lamentável. É lamentável. Temos aqui né, essa questão dos venezuelanos vindo, né? Também. Então, é quase reviver uma história feita por nossos antepassados, com né? certeza. E a gente também fala de comunismo, de nazismo, fala de governos, tudo que também envolve na política, né? Porque começa com a política também. A guerra não é só fome, não é só uma luta por comida, por território. Também é uma questão religiosa. Hoje nós temos muitas guerras também por motivo religioso, né? Então, e você percebe que nós somos únicos, né? Cada um tem sua cabeça, nenhum é igual ao outro, né? Então, eu acho que o Brasil está conseguindo assim ter assim ainda, mesmo que com tantas culturas, ainda consegue ser unido, né? Ser a mãe dos povos, né? Isso, que acolhe todo mundo, ou que Cristo Redentor acolheu todo mundo. Então, né? aí se achando como se entender, né? Nessa adversidade de culturas. Né? Formas... Né? Mas cada um achando seu espacinho. Seu espaço, isso. E até a agricultura, né? Assim, hoje, talvez, quem mora aqui no Brasil, se criou no Brasil e nunca foi para o exterior, ele não percebe a riqueza, talvez, às vezes, que o brasileiro tem, né? Então, assim, a gente também tem relatos, assim, dentro, o que era fome, porque a União Europeia, literalmente, naquela época, era precária o alimento, né? Então era uma luta pela comida também, né? A gente tem abundância. Abundância aqui, ia ser sol, né? e tudo mais, né? E lá tem o inverno, então lá não se produz como produz aqui, né? Então a agricultura, eu acho que também deveria ser
bem destacada. A indústria no Brasil também está crescendo. Eu acho que o Brasil ainda pode levar um rumo bem interessante. Os elementos têm, né? Os elementos estão aí. Então, aí, vamos ver se as pessoas... Inclusive, o que eu também gostaria de contar, que uma coisa que me chamou muita atenção, eu morei 2 anos na Alemanha e 9 anos na Suíça. E naquela época, então, assim, eu fui passear um dia. Eu conhecia uma avó assim na Alemanha. E aí um dia nós estávamos assim conversando um pouco e tal. E aí eu pensei, a conversa estava um pouco mais profunda, assim, eu pensei, eu vou pedir da Segunda Guerra Mundial para a senhora, né? Aí eu pedi, você não tem como me contar como que foi na Segunda Guerra Mundial e tudo mais, né? Ela, na hora, ela empacou, começou a chorar, bloqueou. E aí ela falou, eu não tenho como te falar como que foi na guerra, o que nós passamos na guerra, foi horrível. Mas eu vou cozinhar amanhã um prato do que a gente comia na Segunda Guerra Mundial. Aí tá, beleza. No outro dia esperei pelo prato, era batatinha, e com sangue de veado ela fez um molho. E aquilo ali ela colocou assim por cima da batata e aquilo ali foi o alimento. Veja só. Então hoje se tem, o que se coloca fora seria um banquete. Banquete naquela época. Meu Deus, E esses relatos vão ser encontrados. Vão ser encontrados muitas coisas ali dentro. Exatamente. Que legal, que bom. É bom ter o registro, mas às vezes o registro do livro não são coisas boas, mas já que se passou, né, a história é uma história triste, profunda, para quem entende um pouco mais sobre isso, né, ou até para a família, eu creio que vai ser um livro difícil de ler, porque está no sangue, é a nossa história, né? Vivida, né? É a história vivida, ela é muito sofrida e tudo mais, né? Mas assim, para os estranhos já não vai ter talvez tanto assim, né? Mas a gente consegue ver o sofrimento, entender o sofrimento, com certeza. Do sofrimento, né? Do sofrimento, mas que traz a esperança, porque, né, de 12, 2 ainda conseguiram se manter vivos e perpetuar a família aqui no Brasil. A natureza deu um jeito de perpetuar, né? Ela sempre dá um jeito. Ou talvez Deus. Né? Deus, né? Deus foi dessa forma que Deus se manifestou. Manifestou. Deu a oportunidade de 2 sobreviver e seguir em frente. Isso aí. Karine, então, para dando encaminhamentos finais, tem alguma coisa que nós esquecemos de comentar desse importante episódio do livro? A questão, se tu quer comentar alguma coisa sobre o lançamento do livro que vai acontecer nesse domingo, algum detalhe, quer dar uma reforçada? Olha, posso convidar todo mundo a conhecer essa história incrível, triste, profunda, mas que é necessário para os dias de hoje, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, a gente precisa ficar esperto também. E ele dá um conhecimento geral sobre muitas coisas. Então, quem quiser está convidado para vir na festa no domingo. E o livro também vai estar disponível após a data do lançamento. Do livro. Tem algum valor que será comercializado o livro lá no lançamento? A princípio vai ser R$50 no dia. E estamos vendo conforme vai ser, ou vai permanecer no preço, ou talvez vai aumentar. Tudo depende das vendas, né? Porque o volume dos pedidos futuros, a quantidade altera o valor, né? Isso aí. Mas legal, o lançamento ele está no contexto da festa ou ele tem um horário para iniciar? Tem alguma situação? Então, nós temos às 9h30 uma celebração religiosa, às 10h30 é o lançamento do livro, às 12 horas é o almoço, é aberto para quem quiser vir, mas está mais assim entre a família ainda, né, bastante assim, mas estão todos convidados. E à tarde, às 1h, então, temos Karine e Felipe
animando a festa. Uma dupla bem, Isso. né, bem Uma característica dupla também. contagiante, A que Karine, também carregam raízes muito fortes. alemãs fortes, isso aí. Karine, que também viveu na Europa, viveu na Também, Alemanha um tempo, então ela conhecedora da história de lá. Isso aí. Mas nós da SA, Karine, agradecemos aí a sua vontade de vir contar um pouquinho do livro aqui, que tem dentro desse livro, que o leitor vai encontrar nesse maravilhoso livro, nessa maravilhosa história, que agora ela vira uma história, né, para que gerações futuras se espelham e melhoram, não deixam acontecer. Isso E aí. para a família, né, é um registro devidamente documentado, de forma organizada. Né? E nós aí. também aqui na SA, de alguma forma, conseguimos buscar alguns comentários paralelos, né? E fica também um registro digital, audiovisual, para quem quer entender um pouquinho do livro sem antes ter lido. Mas fica a sugestão para que você leia. Isso aí. E na verdade, né, quem pergunta, né, e o que vai ser isso? Isso é nós vamos celebrar o quê? A morte ou a vida? Não, nós vamos celebrar a vida, porque o ser humano, a gente sabe que nós temos um prazo limitado, mas a gente sempre tem que carregar conosco que depois sempre vai vir vida. Né? Sim. Com certeza. A gente renasce, né? Renasce. A gente cai, mas renasce de forma diferente. Talvez de uma forma melhorada. É tudo uma questão de evolução, né? De evolução. Mas, Karine, obrigado por ter vindo novamente aqui. Fica aqui os agradecimentos da SATV, do programa Debate Itapiranga, que é feito para isso. E futuramente fica aberto aí o nosso canal. Espero que na sua cidade também, lá, o pessoal tenha acesso à sua história, né? E futuramente, se tiver uma outra situação que tu queira contar, fica à vontade. O convite fica aberto desde já. Muito obrigada. Eu que agradeço profundamente também pela essa oportunidade. Muito bem. Também agradecemos você, telespectador, que esteve aí conosco nesse Debate Itapiranga. E até um próximo programa.